Bom, olá pessoal. Então vamos começar a nossa primeira aula na parte de introdução aos vetores, tá? Para iniciar essa aula, eu vou comentar sobre dois tipos de grandeza. Grandeza física, tá? E o que é uma grandeza? Grandeza são as propriedades mensuráveis de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância. Por exemplo, o tamanho unitário de alguma coisa é um exemplo, alguma coisa ou algum objeto, né? A grandeza ela está associada alguma unidade de medida. Então eu fiz dois desenhos para vocês aqui, tá, ao lado, que é um voltímetro. O que é um voltímetro, pessoal? Um voltímetro é um instrumento de medição de tensão, volts, tá? Então esse instrumento está medindo uma grandeza, que é a tensão elétrica, tá? E uma régua? Uma régua ela pode medir uma grandeza, que é o tamanho unitário de algum objeto. Então tem aqui um desenho, né? Não ficou tão bom o desenho da régua, né? Mas tem aqui o desenho de uma régua medindo a grandeza, que é o tamanho de um objeto. Perfeito? Então a grandeza aqui para a física, ela pode ser uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Perfeito? O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é aquela que só tem módulo ou valor numérico. O módulo também ele pode ser visto, né, com a palavra chamada magnitude. Magnitude da grandeza, tá? Então, a grandeza escalar é aquela que só tem módulo ou valor numérico. Por exemplo, o tempo, o volume de um objeto, a massa de um objeto, a quantidade de dinheiro e etc. São grandezas que só têm valor numérico, tá? E agora vocês vão diferenciar bem de uma grandeza vetorial. Normalmente, as grandezas escalares, nós operamos as mesmas através de operações algébricas. Por exemplo, 2x mais 5x é 7x. Esta é uma operação algébrica relacionada, lógico, a uma grandeza escalar. Perfeito? E uma grandeza vetorial, pessoal, que é o nosso ponto de interesse, vetores, né? Bom, a grandeza vetorial é aquela que, além do módulo, ou seja, o seu valor numérico, ela possui direção e sentido, tá? Ou seja, ela possui uma orientação, tá? Ela possui uma orientação. As grandezas vetoriais, diferente das grandezas algébricas, elas se somam através por métodos, né, geométricos, tá? Geométricos. Então, olha só um exemplo aqui. Um trem se desloca 160 km para o sul. Então, o trem se deslocou, né? O deslocamento foi dado através de uma grandeza, de um módulo da grandeza, tá? Através do módulo da grandeza, 160, o tamanho, vamos dizer assim, 160 km. Porém, esta grandeza possui uma orientação. O trem se deslocou 160 km para o sul, tá? Então, esta é a orientação do vetor deslocamento. Perfeito? Uma grandeza vetorial se representa por meio de uma flecha, tá? Então é um desenho que geralmente pode estar ligando dois pontos, ó, A e B. E o tamanho dessa flecha, né, é lógico, sob uma escala, ela representa o módulo, né, o módulo do vetor, o valor ali, a magnitude do vetor. E a orientação aqui, ó, a seta, representa o sentido do vetor. Representa justamente a orientação do vetor. Ok, pessoal? Então é muito importante a diferença, né, entre uma grandeza escalar, entender o conceito, e uma grandeza vetorial. Perfeito? Na próxima aula, então, nós vamos aprender a realizar operações com vetores que estão ligadas, lógica, a métodos geométricos. Perfeito? Obrigado. Até a próxima aula.